Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e conectados nas telas do mundo todo pelas principais plataformas digitais e pelo app Cultura Play. A polarização política no Brasil mudou de patamar a partir da eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e se calcificou de tal forma que hoje a preferência ideológica virou uma identidade que determina desde os hábitos de consumo até as relações familiares e sociais. O nosso entrevistado de hoje é um dos grandes estudiosos do tema, graças à sua formação como cientista político e ao banco de dados inigualável que o Instituto de Pesquisas que ele preside reuniu ao longo dos últimos anos. A análise desse fenômeno resultou num livro, Biografia do Abismo, que ele escreveu em coautoria com o jornalista Thomas Trauman, publicado na esteira da eleição mais disputada até hoje, a de 2022. E o que esperar de 2026? Ele não é otimista quanto à possibilidade de reversão dessa calcificação. Pelo contrário, na sua avaliação, são poucos os votos ainda em disputa num país dividido entre lulistas e bolsonaristas. Para dissecar os dados que explicam essa realidade política e aprofundar os cenários para a sucessão de 2026, está no centro do Roda Viva hoje o professor de Ciência Política e CEO da Quest, Felipe Nunes. Felipe Nunes nasceu em 6 de outubro de 1983 em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. É PhD em Ciência Política e mestre em Estatística pela Universidade da Califórnia. Acaba de ser contratado como professor da Escola de Economia da FGV São Paulo e é diretor do Instituto de Pesquisa Quest. Também é o inventor e dono da patente do Índice de Popularidade Digital, usado pelas maiores empresas do país para monitorar a imagem e a reputação digital. Felipe é coautor do best-seller Biografia do Abismo, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Não Ficção em 2024. Para entrevistar o Felipe Nunes, a nossa bancada de hoje é formada por Ana Virgínia Baluzier, repórter especial da Folha de São Paulo, Beatriz Bula, apresentadora da Rede TV, Bruno Caraza, colunista do Valor e comentarista da TV Globo e da CBN, Pablo Hortelado, professor de Políticas Públicas da USP e colunista do jornal O Globo, e Guilherme Muniz, repórter da rádio CBN. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Felipe, boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite. Finalmente deu certo. Obrigado, Vera. Estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu não dei spoiler ali no texto de apresentação, mas numa entrevista recente que você deu ao editor de política do Globo, Thiago Prado, você estimou que apenas algo em torno de 10% dos votos estejam em disputa em 2026. Queria saber o que isso mostra sobre o grau dessa calcificação política brasileira e quem são e onde estão esses eleitores que podem decidir a eleição. Então, Vera, o que a gente tem visto nesses últimos anos é o acirramento de uma ideia que a gente chama no livro de calcificação, de que existem dois polos que organizam a disputa política brasileira, o petismo e o antipetismo, mas que depois de 2018 ganhou um contorno novo, né? O Bolsonaro, na disputa, colocou para fora uma extrema-direita que hoje, organizada na sociedade, é capaz de produzir resultados eleitorais organizados não mais apenas em torno da ideia daqueles que não gostam do Lula, mas também em torno da ideia daqueles que veem no Bolsonaro uma identidade política, uma visão de mundo que faz sentido, né? Então, quando a gente faz pesquisa na Quest, estima que, de um lado, você tem os 35%, que são lulistas petistas ou de esquerda, que não gostam de ser chamados assim, e, do outro lado, outros 35%, bolsonaristas ou de direita que não gostam de ser chamados de bolsonaristas, sobra um meio que, em sua maioria, não está indo votar, está se abstendo do processo eleitoral, porque não se sente identificado nessa régua Lula-Bolsonaro, e aí sobram 10%. Né? Esses 10 que estão em disputa e que foram decisivos na eleição de 22 e serão de novo. Quem são eles? Primeiro, os liberais sociais, os antigos tucanos, que sempre votaram contra o PT e que pela primeira vez votaram no Lula contra o Bolsonaro, né? E uma nova classe
que são os empreendedores individuais, que alguns gostam de chamar de precarizados, que saíram ali da classe D e E e hoje se sentem donos do seu próprio nariz, não querem ter patrão e, por isso, tem um comportamento mais crítico à ideia do Estado. Em 22, a maior parte dos liberais sociais e dos precarizados votaram em Lula. Nesta eleição, são esses dois grupos que, na minha visão, estão em disputa. Por quê? Porque os conservadores cristãos e a classe dependente do Estado, esses dois grupos, eles acabam sendo a força motriz de um lado e de outro, né? E aí esse meio é que está colocado. E que estão no Sudeste, certo? Nas grandes cidades do Sudeste, principalmente. Principalmente no Sudeste. A cidade de São Paulo, em especial, é uma dessas cidades que a gente vai ter que acompanhar com muita lupa em 2026, porque a cidade virou um swing area, né? Como a gente fala nos Estados Unidos, que é aquela área pêndulo, que na última eleição foi fundamental para o Lula vencer. Os liberais sociais, os precarizados ou empreendedores individuais estão concentrados, BH, Rio, mas em especial na cidade de São Paulo. Certo. Bruno. Bom, Felipe, nesses tempos de polarização que você está mencionando aí, os institutos de pesquisa, eles estão meio que na berlinda, né, sendo muito questionados, inclusive, tanto pela esquerda, pela direita, né, o Bolsonaro veio com o Datapovo nas últimas eleições, quanto também pela esquerda, né, quando a gente vê os resultados aí, muita gente questionando esse resultado desfavorável do Lula nos últimos tempos. Você, de um lado, sócio, presidente de um instituto de pesquisa, do outro lado você também é um acadêmico respeitado, inclusive internacionalmente. Então, eu queria perguntar, primeiro, para o Felipe acadêmico, quais as razões de ser tão difícil para o instituto de pesquisa hoje acertar o capital voto do eleitor, chegando próximo da eleição? E agora para o Felipe da Quest, o que os institutos de pesquisa têm feito para contornar essa resistência do eleitorado a revelar o seu voto próximo da eleição? Bruno, essas duas perguntas, na verdade, elas revelam uma mesma dúvida. Porque o Felipe acadêmico e o Felipe dono da Quest, ele é o mesmo, né? Eu não faço pesquisa na Quest sem ser sobre o mesmo rigor científico e técnico que eu faço pesquisa acadêmica, né? A gente costuma brincar, quando eu estou falando com os meus diretores lá na Quest, com toda a equipe, com o time de inteligência, que a Quest é meio uma universidade, um lugar em que a gente promove o debate de ideias o tempo todo. Então, o que a gente percebeu? Primeiro, no caso brasileiro, existe uma variável que nós ignoramos, eu digo a área como um todo, e que se mostrou cada vez mais relevante no processo eleitoral, que é a abstenção. A abstenção no Brasil está crescendo. Bruno, ela cresce a tal ponto que no Brasil o nível de pessoas que não vai votar é parecido, é quase o mesmo tanto, quase o mesmo percentual de americanos que não vão votar. Só que lá o voto é facultativo, aqui o voto é obrigatório. Né? Qual que é o desafio aí? Quando o Instituto de Pesquisa faz a sua amostragem, que é o que diferencia uma pesquisa de uma enquete, a gente desenha as características dessa amostra a partir da caracterização de todo o eleitorado apto a votar. Só que quando você tira 25% de gente que estava apta, mas não compareceu, você tende a ter ali um descompasso entre o que se espera, né, do eleitorado que diz que vai votar e que dá uma preferência e aquele que, no fundo, comparece. Então, o que a gente adotou a partir de 2022, foi a primeira vez que a Quest fez isso, a gente trouxe para o Brasil a mesma metodologia que os acadêmicos americanos e os institutos de pesquisa americanos já faziam, que é o Likely Voter Model. O que é isso? É um modelo que é aplicado depois da pesquisa, então a pesquisa é feita, depois disso você aplica um modelo que pondera as chances reais do Bruno Caraza ir votar no domingo. E aí o seu voto, a sua opinião, sua intenção de votar, ela é descontada pelas chances reais de você comparecer. Isso trouxe uma contribuição, na minha visão, decisiva em 22. Quando a Quest aplica isso pela primeira vez, a gente consegue chegar no 50, alguma coisa do Lula e o 49, outra coisa do Bolsonaro, a gente mostra esse resultado e aí a gente vai para a eleição de 24, a primeira que a Quest fez com a Rede Globo, publicando os resultados de eleições municipais nas 26 capitais, a gente apresenta os resultados para o eleitor com o Likely Voter. E isso reduz em 5 pontos o erro possível médio das estimativas de intenção de voto. Então, a gente avalia que, tanto academicamente como do ponto de vista do mercado,
Se o eleitor pede para os institutos que eles sejam capazes de prever resultado eleitoral, a gente tem que, então, incorporar às intenções de voto um outro mecanismo, que é esse modelo que diz se você vai votar ou não, porque isso faz diferença. Ana Virgínia. Felipe, desde a redemocratização, o eleitorado brasileiro já testou um outsider boa-pinta, caçador de marajás, um professor que falava difícil, um metalúrgico do povo, uma ex-guerrilheira na ditadura e um ex-capitão do Exército. Você já comparou esse eleitor com um adolescente. Com tantos hormônios eleitorais, o que quer esse eleitor agora? A gente pode prever isso? Ana, essa metáfora é uma metáfora para quem tem adolescente em casa, né? Eu que tenho adolescente, quem está assistindo tem adolescente em casa sabe como é que é. O adolescente é aborrecido, né? Crítico, exigente, tudo que você faz para ele questiona e tal. E o eleitor brasileiro, depois de testar tantas alternativas, como você muito bem disse, parece ter chegado no nível da adolescência, em que ele se coloca ali como a ideia de que o governo não faz mais do que a sua obrigação ao dar a ele um resultado econômico, um resultado de política pública que seja positivo, né? É por isso que eu chamo a atenção para essa aborrecência do eleitor brasileiro. Na caracterização desta ideia, a gente tem percebido que as pessoas pararam de ter medo de perder os benefícios sociais. Essa, Ana, foi uma mudança que foi produzida durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque durante muito tempo a ideia fundamental era de que o PT era o governo, era o partido, né, que entregava benefícios sociais e se você não elegesse o PT, você podia perder esses benefícios. Com o aumento do Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, as pessoas mudaram essa percepção. E hoje, Ana, 70% dos brasileiros não têm mais medo de perder benefício social caso o Lula perca a eleição. Por que isso importa? Porque o eleitor que agora vive se informando, claro, na TV, nos jornais, rádios, mas que também tem o celular como um instrumento de informação, ele passa a ter mais opinião, ele passa a participar do jogo político de outra maneira. E isso dá a ele um nível de engajamento político enorme, né? Essa mudança que gerou esse adolescente, esse eleitor adolescente, ele está dando aos governos o que a gente tem chamado na ciência política de o problema do incumbente, quer dizer, quase uma maldição de ser incumbente, porque o governo até pode gerar resultado econômico, o governo pode até gerar resultados de política pública, mas o eleitor parece que nunca está satisfeito. E eu acho que o desafio novo dos governos é saber lidar justamente com essa ideia, né? Quanto o governo vai cumprir as expectativas que ele promove nas campanhas. Esse eleitor adolescente ele é mais difícil, ele é mais crítico de ser agradado. Esse é o desafio que está dado. Pablo. Felipe, cada vez que a Quest lança uma nova pesquisa que é ruim para o governo, o pessoal atira no mensageiro, né? E a gente vê a militância muitas vezes criticando a Quest pelo fato das pesquisas serem financiadas por um banco, né, e tentam desqualificar a pesquisa porque ela teria um enviesamento pelo interesse econômico desse banco. Queria dar a oportunidade para você comentar um pouquinho sobre como se dá essa parceria Instituto de Pesquisa, banco, e quais procedimentos vocês desenvolveram para proteger os parâmetros de pesquisa da influência do financiador. Pablo, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque eu sou o maior defensor, como acadêmico que sou, mas também como empresário de pesquisa, da transparência. Acho que a transparência é o elemento fundamental que garante credibilidade da relação do Instituto com o cidadão, né? Se você entrar no site da Quest e ler a missão da empresa, você vai ver lá que a missão da Quest é produzir dados que contribuam para o debate público, e aí isso tem a ver com toda a parte de opinião pública que a gente faz, mas também de apoiar a tomada de decisão estratégica. Essa é a parte que a gente diz respeito ao trabalho que a gente faz com as empresas, as maiores empresas do Brasil. Para cumprir essa missão de maneira transparente, a empresa precisa ter clientes que estejam dispostos a divulgar seus resultados, né? Os bancos sempre fizeram pesquisa. Quem acompanha a eleição a partir da dinâmica do mercado financeiro sabe que eles sempre contrataram informação para eles. O que a Quest faz com a Genial é dar total transparência a um dado que originalmente ficava restrito a quem tinha recurso financeiro para fazer isso. Então, eu acredito que esse é um mecanismo de
democratização do dado, que permite que os jornalistas, os analistas políticos, os acadêmicos, a sociedade em geral interessada, que ela possa ter acesso no mesmo nível, né, dos bancos, nesse caso a Genial, que é uma parceira que a gente tem o maior orgulho de ter desde 2021, porque me lembro do primeiro dia, quando eu conversei com eles disseram, a gente está aqui atrás de saber o que vai acontecer, a gente não quer ser agradado. Eu falei, então não somos bons parceiros, seremos bons parceiros, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, eu sou né, um cientista que rege o meu trabalho por critérios técnicos, rigor científico, humildade, porque o acadêmico, antes de tudo, você sabe, porque é um bom acadêmico, tem que ter humildade para reconhecer o dado, quando ele tá te dizendo ali. Tem gente que duvida do dado, né? O negacionismo de dado é um problema, não só no Brasil, no mundo, e nós temos que ser agnósticos em relação a isso. Então, a relação é a mais profissional possível. Eu acho que o problema, Pablo, não é ter quem financie pesquisa. É você publicar pesquisa e não saber quem é que está financiando. A ABEP, que é a nossa associação, já mostrou isso algumas vezes. É enorme o número de institutos que publicam pesquisa sem dizer quem contratou. Isso eu acho que não é transparente. E por isso eu tenho tanto orgulho de fazer esse trabalho que informa tanta gente. Só para concluir, o último levantamento que a gente fez, desses últimos 5 anos, a Quest já impactou mais de 1 bilhão de perfis nas redes sociais. Claro que mais de uma vez, não estou falando de 1 bilhão de pessoas, né, mas de impactos com as pesquisas que a gente faz. Ou seja, a gente está, de fato, conseguindo trazer informação de qualidade, com assertividade, com rigor, e acho que isso é o resultado de uma parceria que deu certo. Beatriz. Felipe, você vem falando nesses 2 polos enrijecidos em torno de algo que representam, não necessariamente de um perfil de candidato. Hoje, os 2 nomes que representam esses 2 lados são o do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos com uma idade já avançada. O que significa ter 2 polos enrijecidos para a formação de lideranças políticas hoje? Como que você vê esse cenário de formação de lideranças? Olha, esse é um ponto muito importante pelo seguinte, democracia é um sistema que necessita, de fato, né, de um exercício longo, duradouro, que na maior parte do mundo está vinculado a partidos políticos, né? Os partidos são fundamentais para a estruturação dos sistemas democráticos do mundo. O Brasil, por uma certa acomodação constitucional lá em 88, acabou criando um sistema um pouco diferente do que a gente tem no mundo, em que o voto é muito personalista, tanto nas listas no que diz respeito ao voto legislativo, como no caso presidencial, né? A figura do presidente ela é muito forte no nosso sistema. E o Lula se transformou na maior liderança pós-redemocratização do país por ter participado de todas as eleições, direta ou indiretamente. O Lula esteve presente, né? O PSDB, que era o outro polo da polarização partidária que a gente tinha, não conseguiu produzir a mesma vinculação de liderança que o Lula produziu na base, né? E foi ali ganhando, né, nas 2 primeiras eleições, né, ou depois de 89, as 94 e 98, mas depois disso não conseguiu, né, ter sucesso eleitoral. Aí surge, no hiato dado por toda a crise do sistema político, o Bolsonaro. É verdade que a idade dos dois né, são senhores, né, na política. E a última pesquisa da Quest mostrou que 66% dos brasileiros preferiam que o Lula não fosse candidato, 65% ou 66% que o Bolsonaro não fosse candidato. O que isso significa? Que há uma demanda para outras lideranças aparecerem. Mas a própria dinâmica do sistema político, que dá a lógica do segundo turno, uma certa combinação de preferências ali no final, dão a esses 2 nomes uma relevância e um protagonismo enorme. Então, na minha visão, eles continuarão sendo pilares importantes, mesmo que eles não participem da urna. As pessoas me perguntam, Felipe, se o Lula desistisse, o Bolsonaro, na minha visão, as pesquisas que a gente faz e essa dinâmica da calcificação, reforça a tese de que Lula e Bolsonaro serão muito importantes na eleição, independentemente se estiverem na urna ou não. Mas aí, então, no curto prazo, qualquer liderança política tem que estar atrelada à ideia de um desses 2, é isso? Tem que representar o que eles representam hoje. Veja bem, Bia, se você tem 35% do eleitorado de um lado e 35% do outro, que se consideram vinculados a esses 2 líderes políticos,
O que eu estou dizendo é que eles são muito importantes no debate e definirão, em grande medida, o que vai acontecer lá na frente. Claro que está muito cedo, falta muito tempo para a eleição, né? Eu morro de medo de quem tem certeza do que vai dar lá na frente, mas do ponto de vista estrutural, a política brasileira está organizada em torno desses dois polos e, na minha visão, eles serão decisivos lá na frente. Muniz. Felipe, o governo vem tentando reverter os dados de rejeição que estão relativamente altos nos últimos meses e as últimas pesquisas, inclusive da Quest, mostram uma dificuldade nisso, né? Você falou agora há pouco que o brasileiro perdeu medo de perder os benefícios sociais, mas recentemente o escândalo do INSS mostrou que muitos brasileiros perderam aposentadorias e pensões. Vocês conseguem estimar o impacto que isso teve nessa tentativa do governo de reconquistar a aceitação do eleitorado brasileiro? A gente consegue sim, Guilherme. Primeiro o seguinte, deixa eu só contar uma história importante para você. O governo Lula, nos seus 2 primeiros anos, vinha conseguindo manter um nível de aprovação que era compatível com o resultado eleitoral, ou seja, sempre um pouco acima dos 50%. Tá? Mas ao longo dessa trajetória, o governo foi comprando brigas em alguns setores da sociedade, principalmente porque o governo foi eleito por uma frente ampla, mas não parecia governar com essa frente ampla. Tá? Tudo bem. Até que chega a crise do PIX em janeiro, que para mim ela remete a outros momentos cruciais da política brasileira, né? Que são momentos disruptivos, como foram as jornadas de 2013. Eu coloco os dois eventos com a mesma força política. Tá? De lá para cá, dois fenômenos aconteceram. Primeiro, o governo conseguiu que a economia começasse a ser percebida melhor do que ela vinha sendo no passado, né? Diminuiu o número de brasileiros reclamando da economia, o reclame aqui da economia diminuiu. E, por outro lado, o governo lançou um pacote de programas muito bem avaliados. Na última pesquisa da Quest, a gente testou a média de aprovação dos 13 itens de um pacote do governo é mais de 75%. Então, veio um resultado econômico percebido pela sociedade, o que não acontecia antes, e, por outro lado, políticas aprovadas. Só que o INSS pegou o governo em cheio e a gente estima que se não fosse o INSS, o governo teria um resultado de 4 pontos percentuais maior de aprovação do governo. Tá? Porque ceifou a recuperação, é isso? Exatamente. Então, se não fosse o INSS, o governo estaria colhendo um resultado positivo de 4 pontos, o que significa que a Quest, ao invés de mostrar uma estabilidade, por exemplo, ou Datafolha, o IPEC, né, os institutos que publicam resultados de avaliação, ao invés de mostrar estabilidade no quadro, a gente estaria mostrando um início de recuperação. Então, foi sim um elemento importante. Por quê, Guilherme? Porque o governo não está conseguindo construir confiança e credibilidade com as pessoas. O governo vai e volta muitas vezes, apresenta proposta e depois retoma, e isso gera insegurança no eleitorado. A gente vai fazer uma breve pausa agora, você toma uma água e a gente volta já já com mais Felipe Nunes aqui no Roda Viva. Inovação que conecta. Bradesco. Nós estamos de volta hoje recebendo o professor de Ciência Política e CEO da Quest, Felipe Nunes. Queria continuar de onde a gente parou no bloco anterior, porque nesse cenário desse modo engessado, nem aquelas máximas do tipo a economia estúpido parece parar de pé. Por que num cenário de crescimento econômico há 3 anos, a percepção de melhora da própria situação econômica não chega no eleitor? E se ele acha que acabou o voto por gratidão, o que o governo pode oferecer para esse eleitor? Vera, eu tenho sido um dos pesquisadores que defende a tese de que não é só a economia que vai ser capaz de explicar resultados econômicos daqui para frente, né? Eu tenho mostrado, e acho que no resultados eleitorais. Resultados eleitorais, no livro com o Thomas, a gente tentou, no Biografia do Abismo, a gente tentou demonstrar isso, de que forma, né? Os valores, as atitudes, as percepções das pessoas passaram a ter uma importância fundamental
que complementa a economia. Então, mesmo diante de um resultado né, do PIB que cresce, do desemprego que está baixo, as pessoas olham para o jogo político e querem mais do que isso, né? Elas esperam ser representadas, elas querem se sentir parte daquele projeto político. E eu acho que esse é o desafio de incumbentes, não só no Brasil, mas no mundo todo. A tal maldição do incumbente tem a ver justamente com isso, né? Então, se a economia não resolve tudo, ela é importante, e principalmente a inflação, eu diria, é o principal indicador para explicar o resultado. E esses valores passam a ser importantes. Eu não estou aqui para dar recomendação para governo nenhum, acho que esse não é o papel do pesquisador, né? O papel do pesquisador é dar indícios e elementos para essa avaliação. Mas nesta avaliação, o que a gente está vendo, Vera? Que o eleitor está querendo se sentir representado, ele quer que os governantes sejam capazes de se posicionar melhor, que eles sejam capazes de expressar bem suas posições, do que pensam, do que acreditam, e isso faz diferença tanto quanto a dinâmica da economia. Está aberto, Ana Virgínia, Bruno, isso. Todo mundo se inscreveu. Eu queria falar de um segmento com alta voltagem eleitoral e grande rejeição ao governo Lula, que são os evangélicos. A divulgação do censo 2022 no recorte religioso foi um safanão na ideia de que o Brasil está prestes a virar um evangelistão. O fato: os evangélicos cresceram menos do que o esperado, são 26,9% da população acima de 10 anos do Brasil. Bom, a própria Quaest mensurava em 2022, pelo menos numa das pesquisas, em torno de 30%. Queria saber o que aconteceu. Essa projeção está um pouco abaixo do esperado. Primeiro, Ana, eu te agradeço. Essa é uma das perguntas que eu acho que viraram um certo mito, né, nesses últimos tempos. Todos nós esperamos muitos dados do censo para discutirmos o papel dos evangélicos de frente. Eu sou um dos também defensores da tese de que, exatamente por essa visão de mundo mais conservadora, né, dos evangélicos, eles são ali o campo mais difícil que o governo tem para trabalhar. Mas a sua pergunta tem a ver com essa diferença, né? E eu acho importante aqui explicar bem para quem está nos assistindo de onde vem essa diferença. O censo é feito com a população com 10 anos ou mais. Então, esses 27% que você acabou de citar, em 2022, quando o censo foi feito, né, eles dizem respeito à população com 10 anos ou mais. As pesquisas de opinião são feitas com população de 16 anos ou mais. Então, primeiro, não tinha que ter coincidência desses dois números, porque os públicos são diferentes, né? E olhando para a estimativa de crescimento dos evangélicos, que é de 0,4 ano, se a gente olha aí para essa série de 10 anos, nós estamos hoje, em 2025, estaríamos, se a gente pegar os 27, somar aí mais 2, 3 anos, próximos desses 29% que saiu na última pesquisa da Quaest. Então, a gente considera que está dentro da margem de estimativa. O que significa para a gente é que os evangélicos continuam sendo muito importantes. Embora não tenham crescido tanto quanto se esperava, né, tinham projeções de 32%, 34%, eles continuam sendo um campo de batalha que o governo vai ter que enfrentar, e as amostras estavam bem ponderadas, mesmo não tendo o resultado do censo colocado nele, por essa diferença, né, do 10 mais para o 16 mais. Diga, Bruno, depois Paulo. Bom, Felipe, você citou aí a crise do PIX como um divisor de águas aí no governo, terceiro mandato do Lula, né? A gente sabe que toda a crise, né, foi potencializada pelo famoso vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que teve centenas de milhões de visualizações, e isso meio que está colocando o governo aí nas cordas. Depois, na crise do INSS, como na fraude do INSS, como o Muniz falou, agora no aumento do IOF. Vocês lá na Quaest, vocês desenvolveram um índice de popularidade digital. Queria saber como que esses políticos que já estão indo aí para o final da carreira, né, Lula e Bolsonaro, eles performam no índice frente a essas novas lideranças que usam muito bem as redes sociais. O caso do Nicolas, se a gente olhar pela esquerda, a gente pode até falar o João Campos, prefeito do Recife também. Então, queria que você desse um panorama sobre como essa coisa das redes sociais estão impactando a política brasileira atualmente. Existia no ecossistema de comunicação tradicional a força quase que monopólica da televisão, né? Inclusive as discussões a respeito das alianças políticas que os partidos faziam, né, nas coligações, ela dizia em grande medida sobre quem vai ficar com cada tempo de TV, né, Bruno?
E com o advento das redes e a popularização, quase universalização do acesso, ou no trabalho, né, ou em casa de rede, as pessoas passaram a mudar um pouco seus hábitos. Não é que elas deixaram de consumir o conteúdo da TV, mas elas passaram a fazer aquilo que a gente chama de double screen effect, que é quando você assiste até TV, mas está sempre, de alguma maneira, conectado, conversando no telefone, né? A gente, quando está assistindo o jogo do Galo, faz isso. Vê o jogo do Galo, mas fica Flamengo, né? No grupo do WhatsApp. Não, do Flamengo eu não assisto. Só assisto do Galo. Porque eu não gosto de futebol, eu gosto do Galo, sabe, velho? Somos dois. O Bruno sabe disso. Então, a gente fica ali comentando no grupo, né? Tal. Então, esse fenômeno, ele veio para a política, né? E é isso que os governos têm que entender. Nós não vivemos mais num cenário em que você tinha 3 anos e meio sem campanha e, de repente, a campanha aparecia. Não é assim mais. A campanha é contínua. E ela é basicamente feita nos veículos, no noticiário, que continua muito importante, né? Mas também na disputa digital. No IPD, que é o Índice de Popularidade Digital, que eu desenvolvi, patenteei, tenho muito orgulho de ter feito isso, né? O cientista social que tem patente, o Brasil precisa disso. A gente vê que o Lula hoje e o Bolsonaro, eles estão, neste momento, numa disputa que é idêntica à que foi a disputa de 2022. Para você ter ideia, Bruno, a gente publicava esses dados na Folha de São Paulo. Na semana final da eleição, a diferença do IPD do Lula e do Bolsonaro era de 0, alguma coisa, era quase 1 ponto, que foi o resultado que a eleição acabou mostrando. E hoje eles estão com o mesmo nível. Um detalhe do IPD que é sensível, nesta semana passada, quando o Bolsonaro estava lá conversando com o ministro Alexandre de Moraes, no depoimento, a gente capturou, por exemplo, uma queda na popularidade digital do Bolsonaro, ou seja, mostrando que ele teve, de fato, uma quebra, né? Aquele evento não foi positivo para a popularidade digital. Eles não conseguem viralizar mais tanto quanto um vídeo do Nicolas, por exemplo. Esses 2 políticos tradicionais estão longe de conseguir ter o desempenho que o Nicolas tem, né? Os últimos resultados do Nicolas, em termos de popularidade digital, são muito mais altos. É impressionante, Bruno, quando a gente calcula o IPD do Congresso, dos 10 maiores deputados, influenciadores do Congresso, nenhum é do governo. No Senado também esse resultado é o mesmo, ou seja, há de fato uma dificuldade real do governo conseguir emplacar em popularidade digital. Pablo. Eu ia fazer outra pergunta, mas vou pegar carona na pergunta do Bruno. Essa diferença aí você acha que é domínio de técnica de viralização, domínio da ferramenta, ou é uma diferença de apelo da mensagem? Eu acho que são as 2 coisas, Pablo. Tem um pedaço que é meio e mensagem ao mesmo tempo, né? Para usar aqui uma expressão conhecida dos jornalistas. Tem um espaço que é conhecer e dominar aquela linguagem e, sobretudo, dominar o timing. Em todos os estudos de redes sociais que eu coordeno, na universidade ou na Quest, o timing de execução do conteúdo é tão importante quanto, né, o conteúdo em si. Vou dar um exemplo claro. Bruno citou o caso do Nicolas no Pix. Pouca gente se lembra que foi o Cleitinho, senador por Minas Gerais, o primeiro a duvidar das reais razões do Ministério da Fazenda de estar lançando o debate sobre o Pix. Tá? Foi ele que incitou uma primeira dúvida a respeito do tema. E depois daquilo, o assunto viralizou nas redes e o Nicolas veio no final para catapultar. Então, o timing de fazer os conteúdos ele é fundamental. Eu acho que esse talvez seja o desafio desses políticos mais tradicionais, né, que estão acostumados com uma dinâmica ainda mais de que você espera, né, o assunto, você tem que entrar no momento certo, né, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de informação, e essa meninada, né, que domina as redes entende com muito mais velocidade a importância de entrar com mais velocidade no tempo certo. Ainda nessa seara, rapidamente, a figura mais próxima da esquerda que a gente teve de conseguir replicar esse formato foi o André Janones, que se atolou nos problemas próprios políticos e não tem mais essa dimensão que ele teve. Alguma figura à esquerda conseguirá se ver alguma figura à esquerda com potencial de reproduzir esse efeito Nicolas? Eu acho que isso vai ficar mais claro, Ana, quando a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para ter clareza disso. Eu vou explicar por quê. A oposição, por
natureza, tem muito mais facilidade de apresentar uma crítica concreta que esteja ao alcance das insatisfações dos eleitores do que o governo. Ser governo, nesse sentido, é mais difícil que ser oposição. Porque a dinâmica da rede é uma dinâmica de conflito, é uma dinâmica de crítica, é uma dinâmica... Né, toda vez que a gente estuda os determinantes dos algoritmos de rede, seja ele qual for, do TikTok ao Instagram, Facebook, o conflito ele tem muito mais apelo. Né? Então, o governo, nesse sentido, tem mais dificuldade. Como hoje o governo é de esquerda e a gente está vendo a direita viralizar, eu quero acompanhar o que vai acontecer num futuro, né, quando houver uma alternância de poder, em que a esquerda nacionalmente esteja em outro lugar. Tivemos os anos de Bolsonaro. Claro. Vamos girar. Diga lá, Muniz. Felipe, você mencionou a importância do empreendedor na próxima eleição, na definição de voto. Tem um perfil já mapeado dessas pessoas? Eles têm uma ideologia comum? Se a gente considerar aqueles dois polos que a gente começou conversando aqui, eles estão automaticamente já mais alinhados a um desses dois polos? Ou isso ainda está embaralhado e é esse o espaço que deve ser jogado daqui para frente? Acho que aí tem 2 pontos. O primeiro o que mais me chama a atenção nesse empreendedor individual brasileiro primeiro é o cansaço. O empreendedor individual, ele tem, na média, 2 a 3 trabalhos para dar conta de ter uma renda compatível com aquilo que ele deseja de consumo. Então, isso gera um cansaço enorme. Além do cansaço, ele tem pavor de ter patrão. Por isso, a CLT virou quase uma inimiga. Né? A ideia de ter patrão é horrível. Esse indivíduo quer ter o tempo próprio, quer construir sua vida, quer ficar longe dessa ideia de que tem que cumprir horário. Né? Então, acho que isso diz muito sobre o perfil deles. Né? O que é um paradoxo em si, né? Porque se você está exausto porque você tem que emendar um corre no outro, se você imaginar que você possa ter um patrão e uns direitos, isso seria atenuado, mas não aparece para ele dessa maneira, né? Por quê, Vera? Porque o empreendedor individual é aquele filho da classe D e E que viu a vida inteira a mãe trabalhar com um salário mínimo e isso não dá conta de resolver os seus problemas. E ele acredita que, ao ser empreendedor e conseguir trabalhar por conta própria, ele vai conseguir aumentar sua renda. Vai prosperar. É isso que ele está buscando, essa ideia de prosperidade. Né? Então, acho que isso marca bem esse público. E, Guilherme, eu estou muito interessado nisso, estou coordenando uma pesquisa agora com o professor Jorge Alexandre, da UFMG, sobre isso, que deve virar em breve um estudo público, né? Porque existe um empreendedorismo digital que é impressionante. O volume de pessoas que vive hoje vendendo conteúdo e produtos na internet, né, é gigantesco. Mas aí você perguntou, mas do ponto de vista político, onde é que eles estão? Né? Então, primeiro, em 2022, na eleição de Lula e Bolsonaro, os empreendedores individuais, eles se comportaram do mesmo jeito que a média do brasileiro. 51% votou no Lula, deles, 49% votou no Bolsonaro. Então, eles se dividiram. Depois que o governo Lula tentou fazer uma regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo, houve um distanciamento desse público do governo, como se não tivesse havido ali uma compreensão do governo para com eles, e eles acabaram migrando mais para a oposição. Isso não quer dizer que o fato deles rejeitarem o governo Lula hoje, em sua maioria, quer dizer que eles não vão votar no Lula em 26. Essa é uma outra história. Aprovação é uma coisa, intenção de voto é outra. Mas hoje eles estão mais no campo da desaprovação. Felipe, eu quero continuar falando desses empreendedores ou precarizados, como você fala, mas juntar com essas dificuldades das lideranças políticas tradicionais. Não só no digital, mas no dia a dia da política também. Essas lideranças ainda não entenderam essa virada de chave do eleitor, essa chegada à adolescência que você diz do eleitor? Eu digo, por exemplo, você menciona que 70% dos eleitores não têm medo de perder benefícios hoje, mas a principal rota de aposta para recuperar popularidade dentro do governo está em programas sociais, programas como Vale Gás, energia elétrica mais baixa para as rendas mais baixas. Ou seja, ainda há uma dificuldade de entender qual é a política que tem que ser feita. E aí eu menciono também os empreendedores. Há alguns anos já que a esquerda vem falando que perdeu a conexão com esse tipo de trabalhador. E aí o presidente Lula chega ao governo e coloca no Ministério do Trabalho um ministro de origem sindicalista como ele, né? Ou seja, um pouco distante do que é esse dia a dia do trabalhador precarizado que você diz. Qual que é a dificuldade das lideranças políticas tradicionais, como o presidente Lula, entenderem essa virada aí no pensamento do eleitor? Ô Bia, você sabe que eu sou mineiro, né?
Mineiro, para você tirar uma resposta dessa de um mineiro, é a coisa mais difícil que tem. Mineiro, você faz pesquisa, não sei se vocês já tiveram experiência de fazer pesquisa em Minas Gerais. Em Minas Gerais é assim, você pergunta para o cidadão, você é casado? Ele fala, Você não sabe se ele diz que sim, que não. Então, assim... Então, o governo está com dificuldade Eu não quero fugir de sua pergunta, mas é que eu acho que eu não sou o profissional mais apropriado para te responder sobre isso. Eu acho que os jornalistas que fazem análise disso, os marqueteiros que tratam disso e os próprios políticos que serão os melhores para te responder sobre isso. O que eu posso iluminar desse papo? Primeiro, há um altíssimo grau de desconhecimento sobre as políticas do governo, né? Se a gente calcula uma média de 13 itens que a gente testou na última pesquisa, 41% apenas dos brasileiros sabem de algumas das políticas. O que significa que o governo deve estar apostando que, quando o aumento do conhecimento se der, eles podem tentar reverter o quadro, né? Vamos ver o que vai acontecer. As próximas pesquisas é que vão... As políticas, você diz PAC, Minha Casa Minha Vida, essas que têm ou seja, o Vale Gás, a isenção do imposto de renda, o Minha Casa Minha Vida. Na média, esse novo pacote que o governo apresentou aí esse ano, no começo do ano, com a chegada do Sidônio. Com a chegada, né, da nova composição ali do time, incluindo o Sidônio, essas políticas ainda são um pouco conhecidas. Em grande medida, Vera e Bia, porque as políticas também não estão implementadas, né? A isenção da energia elétrica que foi anunciada, eu acho que agora vai ser a primeira vez que as pessoas vão sentir. O imposto de renda precisa do Congresso, quer dizer... Tem um monte de coisa, Bia, que está na pauta, né? Essa parece ser a aposta do governo. Se vai dar certo ou não, como eu disse, há evidências de que o eleitor está mais aborrecido, mais crítico e menos afeito a dar de maneira gratuita gratidão por esse tipo de benefício, né? Mas é uma aposta e acho que o governo, né, tem que apostar com alguma coisa diante da sua... Mas é só uma questão de comunicar. Não tem uma dissociação de política do que é feito para o que é esperado pelo eleitor, ou tem? Então, eu acho que tem o elemento da comunicação, que as pessoas precisam saber, né, do que elas estão sendo, do benefício que elas estão ganhando, mas tem, como eu disse, o desafio que o próprio eleitor traz, que isso é mais do que obrigação do governo, para a maioria dos eleitores. Então, talvez aí esteja o desafio. Felipe, uma das coisas assim, que mais me impressionou no teu livro é aquele momento que vocês vão pegar vários ciclos eleitorais e mostrar que existe uma consistência na distribuição geográfica do voto. Que o voto ele já está consolidado, eu acho que vocês vão até 2010? Ou o voto é antes? Não lembro. 2006 para 2010. 2006 para 2010, e vocês vão mostrando que o voto está consolidado numa dinâmica petismo e antipetismo. E isso, com outros elementos lá do livro, me sugerem que você está analisando o fenômeno da polarização política numa chave muito eleitoral. Sim. Que existe uma distinção bem consolidada no Brasil, eu estou bem persuadido até pelo seu livro, de que a gente tem uma dinâmica binária bem colocada e não é de hoje, já faz mais de 20 anos, provavelmente. Você acha que a natureza da polarização política é essa? Nós temos uma dinâmica eleitoral que ela está puxando outros fenômenos na sociedade? Ou é o contrário? A gente tem fenômenos sociais que estão se manifestando eleitoralmente? Pablo, esse é um debate que na academia americana rendeu já seminários, congressos, papers, livros de todo tipo. E o Brasil chegou nesse ponto. Acho que essa é uma das perguntas do que puxa o quê, né? A sociedade que está puxando a polarização ou a elite política, digamos assim, que está fazendo do outro lado? Acho que, primeiro, eu tenho que lembrar que nem toda a polarização é a mesma. Você sabe disso que você é especialista no assunto, né? Mas para quem está nos assistindo, polarização partidária, que é a que a gente viveu durante muitos anos, é uma coisa. Ela não transbordou para a sociedade nem para o consumo. O que é a polarização partidária? PT e PSDB ficavam ali com divergências e eles eram adversários. Essa polarização partidária se transformou em polarização social, que foi essa divisão do Brasil, principalmente de norte e sul. É como se o sudeste e sul votasse de um jeito, de Minas para cima votasse de outro. Só que em 2022, a gente teve o ápice da polarização, que essa parece a mais relevante para esse debate, que é a polarização afetiva. O que é a polarização afetiva? É aquela em que os eleitores passam a se ver como inimigos. E aí você não pode conviver com o outro, você não pode tolerar o outro, porque o outro é uma ameaça à sua sobrevivência. É aí que a violência política extravasou e a ideia da polarização acabou transbordando para o resto da sociedade. Pronto. Então, por que esse é um ponto importante? Porque o sistema eleitoral brasileiro, na minha visão, produz um acirramento por conta do segundo turno,
que está cada vez mais antecipado no primeiro e que força as pessoas, num determinado momento, a tomar uma decisão, um lado. De que lado eu sou? De que time eu sou? Eu sou do time A ou do time B? Isso está ficando tão frequente ao longo do tempo, Pablo, e as evidências que a gente tem no livro e as pesquisas que a gente tem feito depois, elas dão a entender que a cada ciclo eleitoral a gente tem incentivos para fazer com que essa polarização continue aparecendo. Incentivos eleitorais. Incentivos eleitorais, Qual que é o problema desse incentivo eleitoral? É que, aos poucos, depois de tanta repetição, ele vai voltando para a sociedade. Então, num primeiro momento, acho que foi a eleição que polarizou, mas hoje ela parece ter transbordado. A educação, as escolas, o debate de esporte, está tudo, de alguma maneira, permeado por uma visão que tem a ver com a polarização. Bruno, cabe ainda mais uma, vai lá. Você acha que essa polarização afetiva, ela continuou a se exacerbou mesmo depois de 2022 e mesmo depois do 8 de janeiro e com todo o processo contra Bolsonaro, ou ela se arrefeceu durante o governo Lula? A gente tem dados sobre isso, Bruno. A polarização afetiva nos governos Fernando Henrique e Lula, elas estavam numa escala de 0 a 10, onde 10 é o nível é o máximo, né? Ela estava em 4 ponto alguma coisa. Em 18 ela sobe para 6, 5 ponto alguma coisa, e aí ela chega a quase 7 em 2022. Então, o ápice da polarização afetiva foi 2022. De lá para cá, esse número diminuiu, mas não a ponto de ser menor do que em 2018. Ou seja, ele continua num patamar alto. Tá latente. Ou seja, ainda ali. Está latente essa ideia. Pode e na minha aflorar avaliação, no ano que vem. Com uma eleição em que Lula e Bolsonaro serão players importantes, a tendência é que esse elemento reapareça pelo menos eleitoralmente. Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta já já com o Felipe Nunes no Roda Viva. Inovação que conecta. Bradesco. Nós estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o CEO da Quest, Felipe Nunes. Pegando um pouco do que o Bruno perguntou sobre o grau, né, de cristalização ou arrefecimento dessa polarização afetiva, houve uma aposta muito grande e clara do Lula, principalmente depois do 8 de janeiro, na defesa da democracia como um valor central desse seu terceiro mandato. E, no entanto, a gente vê avançar o julgamento do Bolsonaro e dos condenados no 8 de janeiro sem que isso mexa muito estruturalmente na intenção de voto do próprio ex-presidente ou dos indicados por ele. O eleitor não vê a democracia como um valor em si? Vocês têm dados para medir isso? Vera, acho que eu queria comentar responder a sua pergunta com 2 pontos, né, com 2 aspectos. Primeiro o fato de que nós estamos, mesmo depois do 8 de janeiro, discutindo hoje um cenário em que Lula e Bolsonaro, se repetissem a eleição hoje, segundo a última pesquisa da Quest, teriam o mesmo resultado, 41-41, esse foi o último dado da Quest, eu acho que ela é uma demonstração de como essa calcificação está dada, né? Você tem problemas no governo, isso não significa necessariamente que você deixe de votar no governo, né? Do outro lado, você tem problemas da oposição, em especial do Bolsonaro, e isso não significa deixar de votar no candidato antipetista, mesmo que ele seja Bolsonaro. Então, acho que isso é uma demonstração da ideia da calcificação. Onde é que a democracia entra nisso? Primeiro, para aqueles 10% que foram decisivos na eleição de 22 e que, na minha visão, serão decisivos em 26 de novo, porque são eles que estão em disputa, a democracia é fundamental. Os liberais sociais, em especial, só votaram no Lula em 22 por medo do que poderia significar um outro governo do Bolsonaro. Para esse grupo, a democracia é centro, assim, é definidor de que lado eles estarão. Isso, no entanto, não é verdade para o restante do conjunto do eleitorado. A democracia passa, no mundo e no Brasil, por uma crise de não conseguir entregar os sonhos e as expectativas do eleitor, e eu acho que ela está pagando um preço em relação a isso, que vai ter que ser debatido, né, pelos intelectuais, acadêmicos, pelo Brasil todo. Ana.
Felipe, essa polarização afetiva também inclui personagens como as primeiras-damas recentes do país. O Datafolha mediu recentemente o impacto de Janja, a primeira-dama, a esposa do Lula, no governo. Poucos acham que é benéfica, 14%. A maioria acha que ou é indiferente ou que ela mais atrapalha do que ajuda. A Quaest, salvo engano, no final de 2024, fez um levantamento que mostrou que as menções negativas superavam as positivas. Você acredita que o eleitor está de fato preocupado com a Janja ou isso é mais lenha para a fogueira digital? Ana, essa é uma pergunta importante porque acho que a primeira-dama, ela se colocou no jogo político de maneira... acho que foi uma escolha dela, né? Em nenhum momento ela deixou... ela quis perder o protagonismo no debate. Acho que no recente caso da China, em torno ali do TikTok, isso ficou bastante claro. É uma questão que ela se coloca como protagonista e o próprio presidente diz que ela tem total direito de fazer isso, né? A partir do momento que ela passa a ser protagonista, os institutos passam a ter a obrigação de medir os efeitos disso. Você está citando aí o caso do Datafolha, a Quest mesmo já mediu em outros momentos a imagem da primeira-dama, que hoje é uma imagem medida como mais negativa do que positiva, especialmente entre as mulheres. É bastante curioso essa informação, né? Então, assim, eu não acredito que essa não parece ser uma variável determinante do jogo eleitoral de 2026, tá? Em nenhum momento que a gente modela os efeitos da imagem da Janja sobre o governo, a gente não encontra ali uma evidência cientificamente robusta para dizer que isso é determinante do resultado. Mas hoje isso faz parte do cenário político brasileiro e, por isso, a gente vai continuar acompanhando para ver os efeitos que isso vai ter sobre a aprovação do próprio presidente na relação com a primeira-dama. Diga, Muniz. Felipe, a Vera te perguntou sobre apoio à democracia e eu queria colocar nesse contexto o debate sobre a anistia, porque se tem um assunto que é polarizador é esse. Bolsonaro, claro, advoga nesse sentido, mas tem outros candidatos que também ou vão sinalizando ali nos bastidores que seriam favoráveis a medidas para anular qualquer eventual condenação e até, por exemplo, o governador Caiado esteve aqui recentemente e disse que seria o primeiro ato de um eventual governo dele. O quanto que a discussão sobre a anistia de fato passa pela definição de voto, quanto você entende que ela de fato vai ser um elemento importante nas próximas eleições ou é só uma estratégia ali de um grupo político e não interfere tanto no voto? Eu divido o eleitorado brasileiro em 5 grupos. Já citei aqui o lulista petista, a pessoa de esquerda que não gosta de ser chamada de lulista petista, a pessoa que não tem posição nessa escala, a direita que não gosta de ser chamada de bolsonarista e o bolsonarista, né? Este é um tema do bolsonarista e do lulista petista, ele não é um tema da maioria dos brasileiros, né? A melhor maneira de te explicar isso é lembrando um último levantamento, que a Quest faz pesquisa de opinião, mas além disso a gente trabalha com uma série de outras tecnologias, de monitoramento de redes sociais, monitoramento de grupos de WhatsApp, Telegram, monitoramento de vídeos em YouTube. A gente, né, é uma empresa de inteligência de dados acima de qualquer coisa. Nesses monitoramentos, a gente vê que a repercussão dos últimos temas, inclusive do julgamento e tal, ele é, do ponto de vista do engajamento, muito baixo. Quando a gente explica para o eleitor o que está acontecendo nas pesquisas e dá a ele a opção de perguntar o que ele acha, a maioria absoluta, né, mais até do que 60%, acham que não devia existir anistia. Mas esse não é um tema top of mind, da cabeça do eleitor. Ele é um tema, eu diria, mais secundário para o dia a dia das pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com a Maria de Fátima do que com o tema da anistia. Diga, Bia. Felipe, se tem 2 grupos em disputa, basicamente, na próxima eleição, os liberais sociais e os empreendedores / precarizados. E para esses liberais sociais, a gente viu em 2022 o discurso da defesa da democracia importando bastante, né? A tese da campanha do Lula de que era um momento de bifurcação histórica, então quem estivesse ao lado da democracia teria que votar nele e não no presidente Jair Bolsonaro, na ocasião ainda presidente. Saindo o Bolsonaro da disputa, que hoje está inelegível, pode continuar como uma força política, mas não é mais ele. Esse discurso de necessidade de defesa da democracia e essa agregação dos liberais sociais em torno do Lula se perde? Vamos lá. Nas simulações, a Quest faz hoje, a essa altura do campeonato, simulações de segundo turno. Por quê? Porque é comprovado estatisticamente que as simulações de primeiro turno hoje, elas são meras representações de recall de candidatos. Candidatos mais conhecidos acabam sendo mais lembrados no primeiro turno
e menos conhecidos, né, aparecem menos. Então, esse é um indicador que ajuda pouco a entender a dinâmica eleitoral. Quando você faz simulação de segundo turno, não. Você consegue comparar par a par e aí você mensura o potencial de cada um deles, né? O que a gente descobre com isso? Que hoje, mesmo a democracia sendo um tema relevante para os liberais sociais, eles se dividem se a eleição for Lula-Bolsonaro. Tem um pouquinho mais de liberais sociais apoiando Lula do que Bolsonaro, a exemplo do que aconteceu em 22, mas essa é uma divisão ali que é dada no eleitorado. Quando outros nomes aparecem, o que o eleitor está dizendo para a gente nas pesquisas é que a dúvida em torno do tema da democracia permanece. Porque os patamares que Tarcísio, Zema, Caiado, Michele têm nas simulações é muito parecido. Estão todos ali, Ratinho Júnior, empatados com Lula, a exceção de Caiado e Zema, né? Os outros estão todos empatados tecnicamente na margem de erro com Lula. Ou seja, demonstrando que esse não parece ser um divisor de águas neste momento. As pessoas estão como se elas estivessem com menos medo de que isso acontecesse daqui para frente, né? Então, eu acho que esse tema que foi fundamental, como você muito bem disse, em 22, perdeu relevância para a próxima eleição. Bruno. Bom, Felipe, você citou aí a eleição polarizada, uns 10% que podem definir a eleição no ano que vem, falou da economia, falou que não tem tanta gratidão mais em relação aos programas sociais, e a gente vê o governo numa situação fiscal delicada agora, sendo pressionado pelo Congresso. O ministro Haddad apresentou uma proposta que foi derrubada. Por um lado, esse eleitor que você chama aí do liberal social, esse antigo tucano, ele é francamente favorável a uma agenda de ajuste fiscal. E você acabou de citar que ele pode ser um fiel da balança novamente na eleição do ano que vem, né? Onde você identifica, então, essa resistência do governo Lula em abraçar essa questão com um pouco mais de seriedade da questão do ajuste fiscal, principalmente pelo lado da despesa e não pelo aumento da tributação, que afeta aí o lado dos empreendedores, que você também falou que é um grupo muito sensível nessa eleição? Seu artigo de hoje do Valor, acho que trata desse assunto de uma maneira muito apropriada, obrigado, Bruno. E é por ali que eu te daria uma resposta a respeito desse tema. Por quê? Porque eu estou chamando a atenção para o papel dos liberais sociais no jogo eleitoral, porque eles votaram em 22 pela primeira vez no Lula. A maioria dos liberais sociais nunca tinha ido com o Lula, né? Os tucanos, pela primeira vez, estiveram nesse campo político. Geralmente, eles estavam no campo antipetista. Inclusive, eram os candidatos, né? O Serra, o Alckmin. Por uma questão democrática, inclusive, como a Vera apontou. Claro. Então, a mudança deles teve a ver fundamentalmente com essa ideia. O que eles estão vislumbrando daqui para frente é que a possibilidade de uma alternância de poder, essa é a minha visão, né? Em torno de candidatos que não sejam Bolsonaro, dariam a eles um certo conforto de escolher sem esse medo. Mas você está perguntando, mas por que o governo não enxerga isso? Não sei, essa é uma pergunta que vai ter que ser feita para o governo, né? Na minha avaliação, o fato de você ter militantes de esquerda, progressistas e a classe D e E, que são os dependentes do Estado, formando a coalizão mínima, básica do governo, é que dá ao governo a segurança de que eles estarão no segundo turno. E aí, independentemente do candidato, Lula ou outro, tá? Eles, com essa coalizão eleitoral desses três segmentos, eles estarão no segundo turno. Do mesmo jeito que a combinação de conservadores cristãos, o agro, os empresários e a extrema-direita, dá ao outro lado também essa chance maior de estar no segundo turno. E aí o que vai ser disputado depois, no segundo turno, é o que os empreendedores e os liberais vão querer. Então, pode ser, e aqui estou trabalhando com uma hipótese, porque, de novo, essa é uma pergunta que eu acho que o governo vai poder responder, eles apostam que isso é uma discussão não de primeiro, mas de segundo turno. É o que eu acredito. Diga, Pablo. Ô, Felipe, queria te pedir uma reflexão sobre o que você acha que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Porque muitas vezes, quando a gente olha para esses fenômenos de polarização política, a gente tem muitas histórias nacionais, né? Então, os americanos, eles vão olhar para as TVs a cabo, para o governo Clinton, etc. A gente vai para o governo FHC, vai olhar para junho de 2013. Cada um tem sua história nacional de como esse processo foi deflagrado. No entanto, ele é um fenômeno que aconteceu meio no mundo inteiro,
mais ou menos na mesma época. Os americanos talvez tenham sido precursores, mas depois todo mundo está acontecendo com intensidades diferentes, explodindo aí no final dos anos 2010. Os candidatos para explicação a isso são os fenômenos que perpassam tudo. Mídia social, crise econômica de 2008, o que mais? Qual que é o teu palpite para explicar o que está fazendo com que as nossas sociedades comecem a se dividir ao ponto da gente temer isso virar violência política? Primeiro, Pablo, que acho difícil explicar o mundo inteiro a partir da mesma ótica. Acho que as redes sociais estão no mundo todo, a crise e a pandemia estão no mundo todo, e óbvio que devem ser fatores que contribuíram para esse acirramento político. No caso americano e no caso brasileiro, eu acho que as evidências científicas que a gente tem, elas apontam na direção de que um dos principais motivadores desse acirramento social é o ressentimento. Eu vou te explicar de onde vem essa ideia, tá? Quando a gente faz pesquisa na Quest, pergunta para os brasileiros, gente como você, eu não digo quem você é, eu só digo para você pensar em pessoas como você, tá? Gente como você melhorou de vida nos últimos 20 anos ou não? Os pretos, as mulheres, os pobres no Nordeste, católicos, dizem que melhoraram de vida nos últimos 20 anos. Os evangélicos, classe mais alta, os brancos, os homens dizem que não, que a vida deles não melhorou nos últimos 20 anos. Então, há uma percepção clara diferente de dois grupos, né? Que, não por coincidência, também são os grupos que votam num lado ou no outro. Mas o mais importante não é essa pergunta, é a próxima, em que a gente pergunta assim para os eleitores: quem melhorou de vida nos últimos 20 anos? Eu não digo quem foi, tá, Pablo? Eu só pergunto. Imagine aí, aqueles que você acha que melhoraram de vida. Eles mereceram melhorar de vida? E é impressionante. Os brancos, os homens de renda alta do sul do Brasil, que são aqueles que não melhoraram, olham para o outro lado e falam assim, não, eles não mereceram. Enquanto que os pretos, mulheres, né, mais pobres, acham que sim, que mereceram. Então, há um conflito social baseado na ideia do ressentimento que é clara. Eu não estou melhorando de vida e do outro lado, quem está não merece estar onde está. Isso produz uma ideia de, né, pelo não merecimento, que é de mudar a realidade. Porque se a mobilidade, se a melhora de vida tivesse ancorada no merecimento, nós teríamos a antítese da polarização, que é a construção de um projeto nacional. Não é isso que está acontecendo. O ressentimento alimenta essa divisão no Brasil e nos Estados Unidos. Que é um pouco aquela ideia de que tem gente furando a fila da meritocracia, não é? Exatamente, exatamente. Esse é o elemento central e eu acho que precisa ser cada vez mais estudado no país. A gente faz mais uma pausa, vai para um intervalo e volta com o terceiro bloco, quarto bloco do Roda Viva com o Felipe Nunes. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com Roda Viva hoje com o cientista político Felipe Nunes. Vou continuar um pouco de onde o Pablo deixou, porque no livro de vocês analisam como fenômenos complementares, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, depois derrota do Trump, derrota do Bolsonaro. A gente sabe que as realidades políticas dos dois países são muito diferentes, mas a gente viu uma certa euforia da extrema-direita brasileira com a nova eleição do Trump e agora todo mundo meio na muda porque não sabe onde as políticas migratória, tarifária e outras dele vão dar. De que maneira os Estados Unidos impactam a política brasileira hoje e podem impactar 2026? A gente fez, assim, do ponto de vista político, eu não saberia dizer, porque eu acho que está cedo, mas do ponto de vista de imagem na opinião pública, Vera, desde a inauguração, né, a tomada de posse do Trump nos Estados Unidos, a gente viu cair a imagem dos Estados Unidos no Brasil quando a gente faz pesquisa perguntando se você tem uma imagem positiva, negativa ou regular sobre os americanos, sobre os Estados Unidos. Desde que Trump assumiu, esse resultado ficou muito pior, tá? E, em especial, pela postura do Donald Trump. Os brasileiros não aprovam e não apoiam a postura, embora
esperam que o governo não retalie, incitando, digamos assim, uma disputa maior. Os brasileiros são favoráveis a uma ideia de uma negociação, uma conversa bilateral mais pacífica, tá? Então, do ponto de vista econômico, acho que as tarifas, né, têm uma dimensão na sociedade brasileira que é de não querer conflito. Mas a imagem americana aqui piorou muito nesse período. Mas ainda não dá para medir, por exemplo, se pode ter um impacto como teve nas eleições na Austrália ou no Canadá, de uma coisa claramente evitar políticos associados a esse grau de extremização, por exemplo. Não estou aqui dizendo que não haverá esse efeito lá em 2026. É que eu acho que nesse momento, o fato de nós não estarmos na fronteira direta, que eu acho que no Canadá e no México isso foi muito imediato. A própria população reagiu imediatamente ao que aconteceu. Aqui a gente está um pouco distante, acho que o tempo ainda é longo para essa avaliação. Não quer dizer que não vai acontecer, mas acho que ainda é cedo para fazer esse call. Ana. Felipe, ainda pegando carona nessa reflexão sobre o ressentimento e que grupos acham que não melhoraram de vida, você colocou o evangélico do lado aborrecido e as mulheres e negros de lados que teriam participado dessa ascensão. Eu só consigo pensar que a maioria da igreja evangélica hoje é negra, é pobre e é feminina. Então, eu queria saber se a gente consegue ranquear que fator identitário pesa mais na decisão eleitoral. É a raça, é o gênero, é a religião, é a escolaridade, é a classe social? Ana, esse é um dos esforços que a gente faz continuamente na Quest, né? Eu lidero um time que eu tenho muito orgulho, meu time de inteligência, que fica o tempo todo estudando e avaliando esses fatores que seriam os determinantes demográficos, né, sociais, para o resultado. E hoje a religião é um dos principais determinantes de rejeição e de não voto no Lula ou no PT em geral, tá? Enquanto do outro lado, ser negro, ou mais em especial, ser preto, na maneira como o IBGE classifica, é um dos principais determinantes de voto no PT ou no Lula, né? Aí no processo eleitoral nacional, tá? Então, só que como você disse, essas duas variáveis se encontram, né? Você tem negros na religião evangélica sendo maioria, o censo mostrou isso. Onde é que está a diferença? É que esses negros, em sua maioria, que estão votando a favor do projeto petista, eles não consideram que a religião é o fator que determina o resultado deles. São as políticas sociais, o desempenho deles econômico, né, que vai determinar mais. Já essa outra parte de negros e pobres que são evangélicos, principalmente neopentecostais, já vem na religião uma carta mais importante na hora da decisão do voto. Mas a gente consegue pesar o que vai contar mais no indivíduo? Eu ser evangélico ou eu ser negro, por exemplo? É porque, de novo, são variáveis que estão combinadas, né? Então, assim, com os dados e o tipo de método que a gente utiliza para fazer pesquisa de opinião, a gente não vai conseguir dissecar esses dois elementos, né? A evidência científica que a gente tem aponta na direção de que a identidade que for mais forte é que vai prevalecer. Então, se a sua identidade como conservador cristão é que é determinante da sua visão de mundo, você vai acabar votando contra o governo. Agora, se você é negro, pobre, e a sua situação econômica, a sua dependência do Estado, que é determinante da sua visão de mundo, da sua sobrevivência, é esse fator que vai acabar ponderando mais. Mas dizer exatamente qual deles vai definir, não dá para dizer não. Bruno? Bom, Felipe, você conduziu uma pesquisa muito grande, o Brasil no Espelho, né, com dezenas de milhares de entrevistas Brasil afora, e um dos dados que me chama a atenção é o baixo nível de confiança que o brasileiro tem, tanto socialmente, nós, uns com os outros, quanto principalmente com as instituições. E a gente é bombardeado todos os dias com notícias de juízes ganhando centenas de milhares de reais, emendas parlamentares aí bilionárias sendo gastas à torto e à direito, carga tributária muito alta, a fraude do INSS. Você acha que isso tudo gera um caldo de cultura para aparecer mais um outlier, outsider na política brasileira, como o Milei e a famosa motosserra dele lá na Argentina, e questionando e prometendo derrubar todo esse sistema aí? Saímos aqui do púlpito para o país dos privilégios, né? Bruno, acho que o ponto fundamental aqui é o seguinte: existe demanda
na sociedade brasileira por salvadores da pátria, outsiders do sistema. Quando a gente faz, e já existia em 2021, tá? E esse exemplo é importante por isso. Quando eu fazia pesquisa lá em 2021, pesquisa da Genial Quest, eu dizia, quem você prefere que vença a eleição? O Lula, o Bolsonaro ou alguém que não seja nem o Lula nem o Bolsonaro? A maioria dos brasileiros sempre preferiu alguém que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Só que este não é um problema só de demanda, esse é um problema também de oferta. Porque aquilo que é ofertado no sistema político pelas elites brasileiras faz a diferença. Como Lula e Bolsonaro tinham pisos muito altos e, ao mesmo tempo, geravam um medo do outro lado grande, o eleitor, mesmo preferindo um nem-nem, acabava migrando para aquele que ele rejeitava menos. Hoje, esse processo é muito parecido, ele continua existindo. Quando a gente pergunta para os brasileiros essa mesma questão, a gente incluiu, nesse caso, alguém fora da política, 25% dos brasileiros preferiam alguém de fora da política. Onde é que eles estão hoje, então, esses 25%? Eles são aqueles, Bruno, que rejeitam o governo Lula, mas não votam na oposição. Hoje, esses 25% estão alienados do processo decisório. A oposição, com todas as suas alternativas, não conseguiu mobilizar esse eleitor e o governo, por uma questão óbvia, também não está conseguindo fazer. Esse eleitor é o que não vota. É o que, por exemplo, abstém e critica os políticos. Beatriz. Felipe, falando então um pouco desse eleitor que fala que não gostaria de votar nem em um nem o outro, e voltando para os Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente teve a substituição do Biden, as pesquisas mostravam que o eleitor não queria nem o Trump nem o Biden. E aí teve no meio da corrida a substituição do Biden pela Câmara, e não ser o Biden não foi o suficiente para a Câmara ganhar do Trump. A que você atribui isso, com essa sua leitura toda? E também queria saber qual que é a diferença de importância dos tópicos que o eleitor, esse grupo ressentido, dá em comparação ao grupo que fala que vê que sua vida melhorou nos últimos anos. Bia, no caso americano, o elemento fundamental foi que o governo Biden e o grupo Biden, o grupo dos democratas, exagerou na dose de uma agenda liberal. Acho que esse é um elemento fundamental para explicar o que aconteceu lá. Né? Somado a isso, o fato de que o americano não sabe lidar tão bem com a inflação como o brasileiro, porque nós somos acostumados com esse negócio de inflação. Né, até o plano real, a coisa era... Todo mundo sabia fazer conta. O Brasil tem uma educação, acho que o livro da Miriam Leitão a respeito disso é bastante pedagógico, né, para falar da importância do brasileiro em relação a isso. Então, a gente lida melhor com a variação de preços, americanos não, e eu acho que o Biden e o grupo, né, democrata, acabou pagando um preço em relação a isso. Eu esqueci seu segundo ponto. Os temas que importam para os dois grupos diferentes. Claro, desculpa. E aí, como é que isso projeta no Brasil de 26? Né? Quais serão os temas importantes em 26? Primeiro, a discussão vai ser sobre o Lula. O Lula merece mais 4 anos de mandato? Acho que essa é a pergunta que o brasileiro vai responder na urna no ano que vem. Ele merece mais 4 anos? Já teve 3 governos. Ele merece mais um? Acho que esse é o tema central da eleição. Agora, tem um subtema, que é o tema da violência, que me surpreende. Tá? Eu não imaginava que nós chegaríamos em 2025, quando a Quest pergunta para os brasileiros qual é a sua principal preocupação. Você tem lá 30% dos brasileiros dizendo que é a violência. E aí os governadores estão bem avaliados, que são constitucionalmente aqueles que deveriam cuidar da violência, mas a preocupação sobre a violência aumentando. Eu acho que a combinação da violência com a discussão se o Lula merece ou não um próximo mandato vão marcar tematicamente o que vem por aí. Muniz. Agora, Felipe, quando você disse que o brasileiro vai, a rigor, votar se o Lula merece continuar no cargo ou não, como que isso dialoga com o dado da Quest, por exemplo, indicando que 66% dos brasileiros são contra Lula se candidatar? Essas pessoas aqui não tenderiam a automaticamente responder que ele não merece um novo mandato? Qual que é a nuance aí para que esses 66% não sejam diretamente as pessoas que rejeitam votar nele? Esses dois números não são coincidência. Essa sua pergunta é importante por isso, né? Quando a gente pergunta de merecimento de um 4º mandato, o número é um pouco menor do que esses 66%, mas é majoritário hoje, os que dizem que o Lula não mereceria continuar na presidência. Como é que esses dois dados se dialogam? Primeiro, o eleitor que acha que o Lula não deveria se candidatar, ele é, em sua grande maioria, o eleitor que não votou nele. Então, dos 66%, 50% já acha que ele não devia ser candidato, esse outro lado, né?
O eleitor lulista, petista e de esquerda, pelo contrário, eles acham que o Lula tem que manter a sua candidatura. Então, o fiel da balança continua sendo o meio. Esse percentual ali, né, do centro, que não está calcificado em torno da ideia, né, de petismo ou antipetismo, e eles aqui, no fim das contas, vão ponderar essa balança. E que ele pode até dizer que ele não deveria ser candidato, mas se ele for, cogita votar nele. É isso? Por quê? Porque eleição é uma comparação. É exatamente esse raciocínio que eu ia chegar. Como eleição é uma comparação, existe um percentual de eleitores que até podem dizer, não, melhor o Lula não continuar, talvez não fosse bom ele se candidatar. Mas diante das alternativas colocadas, prefiro o Lula do que a outra pessoa. Então, a gente falou aqui de futebol no programa, é mais ou menos o comportamento de futebol. O meu Galo pode até não estar muito bem, mas eu não deixo de ser atleticano. Não tá. Não, tá até melhor agora. Nós já estamos ali em 7º, vamos melhorar. Mas entende? Quer dizer, eu não deixo de ser atleticano mesmo com o meu time mal. O eleitor calcificado pode até reclamar do governante, como está reclamando do governo Lula, mas não abre mão de votar nele na comparação com as alternativas que estão. Pablo, para encerrar o bloco. Qual o papel, Felipe, das identidades negativas, da dinâmica de negação do campo nesse processo eleitoral? Comparando isso com as dinâmicas de identidade positiva, você está vendo uma evolução da composição dessas duas coisas? Não estou vendo, não. Na eleição, como é para fechar o bloco, eu vou direto. A principal pergunta que me ajudou a dizer aos brasileiros que a eleição terminaria empatada na margem de erro, que foi o que a Quest disse em 2022, nosso número era empate técnico, né? 50-50, parecido com o que a gente mostrou em Fortaleza, foi a pergunta que eu fazia para os brasileiros. Do que você tem mais medo? Você tem mais medo da volta do PT ao poder com o Lula ou você tem mais medo da continuação do Bolsonaro? O medo marcou a eleição de 22 e é impressionante, Pablo. Os dados que eu tenho hoje dessa mesma pergunta, só que agora é o inverso, né? Você tem mais medo do Lula continuar ou do Bolsonaro voltar? Eles me mostram exatamente o mesmo patamar. A população brasileira tem um pouquinho mais de medo hoje do Bolsonaro voltar do que do Lula continuar. Esse era exatamente o dado que eu tinha em 2021. Então a dinâmica negativa ela é mais forte do que a identidade continua positiva. Mais presente. E eu acho, Pablo, para concluir, que esse é um dos desafios que a nossa democracia tem. Será o terceiro ciclo eleitoral, se essa dinâmica se confirmar, em que nós teremos o voto negativo mais do que o voto positivo. Isso tem consequências para a governabilidade, porque você não tem uma agenda clara, eleita na sociedade, e, obviamente, para a dinâmica de criar identidades positivas. Com isso, então, a gente vai para o nosso último intervalo e volta já para o encerramento desse Roda Viva com o Felipe Nunes. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o professor Felipe Nunes. A gente tem a possibilidade, já comentada aqui, do Bolsonaro, a probabilidade, inclusive, de não ser candidato, porque ele está inelegível, uma possibilidade do Lula não vir a ser candidato por uma série de circunstâncias. Isso aparece até como um clamor de 66% dos eleitores. Nesse caso de uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro, ela se aproximaria da eleição de 89 pela modelagem que vocês fazem ou não necessariamente, em que você tem uma série de candidaturas, uma pulverização enorme tanto à esquerda quanto à direita para peneirar e ver quem vai para o segundo turno? Vera, eu não acho que haverá uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro. E aqui não estou dizendo sobre o aspecto da urna. Pode até ser que eles não estejam na urna. Mas na minha avaliação, como um leitor da sociedade brasileira, eles estarão na eleição de alguma forma. Por quê? Porque eles são exatamente esses dois polos que são relevantes para a dinâmica, né? Então, mesmo que você tenha uma fragmentação, que nesse caso poderia ser mais provável na direita, abrindo espaço para candidaturas, né, mais de centro, mais direita, ou mesmo mais extremadas, mesmo nesse cenário, a bênção do Bolsonaro e a relevância dele no processo político, para mim, continuam contando como decisiva
para saber quem vai para o segundo turno. Tá? Então, a diferença para 89 é que lá a base não estava tão sedimentada, né, calcificada em torno desses dois polos, dessas figuras, essas torres. Não, né, havia, era a Redemocratização. redemocratização. A gente estava começando a construir essas identidades políticas. É dali, inclusive, que o PT nasce como uma força nacional e que o antipetismo depois vai ganhando forças com o Fernando Henrique e etc. Acho que agora é diferente. Acho que a eleição de 26 ela terá a influência desses dois players de toda maneira. A discussão é quem tem menos rejeição e quem tem mais potencial de voto para ganhar relevância. Vocês definiram no livro a eleição de 18 como uma eleição de realinhamento dessa polarização com o surgimento do bolsonarismo e a de 22 como de acirramento dessa calcificação. A de 26 está mais próxima de qual das duas? Eu acho que ela está mais próxima da consolidação desta calcificação eleitoral, que leva, em alguns cenários, a um acirramento que chega a ser de polarização afetiva, de ódio, né, de olhar para o outro como inimigo, daquele fenômeno que todo mundo participou, que é não ir no aniversário de um parente, de discutir como é que o Natal vai ser feito. Acho que foi ali o ápice desse elemento. Eu acho que agora a gente consolida a ideia de que existem duas identidades, existem duas visões de mundo, existem duas torcidas, né, que querem vencer e ver suas plataformas implementadas no país. Diga, Ana. Na eleição municipal em São Paulo, 2024, a gente viu um certo desconforto do Bolsonaro em dar essa bênção ao prefeito Ricardo Nunes. E isso abriu uma via para o outsider Pablo Marçal ascender, até por erros próprios ele acabar virando uma marola. Marola não, teve um grande potencial de voto, mas não ir para o segundo turno. Em 2026, a gente percebe um certo desconforto, alguns atritos de Bolsonaro com possíveis candidatos como o governador Tarcísio de Freitas. Isso não pode abrir uma deixa para um outsider? Ana, esse raciocínio faz todo sentido e acho que ele nos leva à ideia de que é como se o sistema político estivesse disposto a abrir espaços para esse novo player. Só que tem um elemento acontecendo no Brasil, que e está muito bem dito no artigo do Jair Nicolau na Folha de São Paulo, de hoje ou de ontem, que é o seguinte: o sistema partidário brasileiro, depois da reforma que aconteceu no Congresso, ele está sofrendo uma compactação histórica. Nós estamos prestes a ter federações de partidos, portanto, com poder ultracentralizado na mão de poucas lideranças partidárias, que terão o poder de decidir quem vai ter a janela de oportunidade de se lançar candidato. Essa é a diferença. Então, o PRTB do Pablo Marçal, eu acho que trouxe para o sistema político brasileiro uma lição importante, que se você deixar uma brechinha, a polarização que está na sociedade, ela aparece no sistema eleitoral, né? Porque toda a construção eleitoral, já debatida muito no Brasil em torno do Ricardo Nunes, foi justamente de quê? De concentração de partidos para eliminar o outsider de direita. Só que a brecha do PRTB abriu espaço para o Marçal. Essa combinação da federação PP, União Brasil, MDB, Republicanos, que parece estar sendo negociada, né? O tamanho do PSD, que hoje é um partido fundamental no país, uma possível combinação ali dos partidos de esquerda, isso tudo nos leva para um lugar que você tem menos tomadores de decisão. E aí é que a oferta impede o outsider de aparecer. Então, o seu raciocínio ele está correto, mas ele depende de quantos partidos estão dispostos a abrir espaço. Mas a gente não pode pensar no PSL em 2018, que era um nanico, até o Bolsonaro tomar essa dianteira? Sim, mas o que aconteceu de lá para cá? O PSL virou uma aliança com o DEM, que virou União, quer dizer, de lá para cá, os incentivos de cláusula de barreira, de travas eleitorais, ela está diminuindo a quantidade de partidos e aí diminuindo as janelas para esse outsider aparecer. Repito, a demanda existe. O desafio é saber se a oferta dos partidos vai ser relevante. Muniz. Felipe, queria retomar com você a visão que o brasileiro tem de temas que são geralmente os principais do debate público nas eleições. A gente saiu de um período de pandemia, que foi um assunto também muito importante para a campanha de Lula. Teve troca de ministro para tentar reforçar a atuação nessa área. Como que o brasileiro está vendo o debate sobre saúde, principalmente saúde pública, no pós-pandemia? Ainda é uma visão de como a gente teve ali durante a pandemia, ou isso se arrefeceu e esse já não é também um tema tão prioritário quanto foi em outros momentos? Não é mais um tema central
no coração e na mente dos eleitores brasileiros, né? Hoje, quando a gente faz um ranqueamento dos principais problemas no país, em primeiro lugar, você tem o tema da violência, como eu estava comentando aqui com Bia anteriormente. Depois você tem questões sociais, que dizem respeito a elementos de pobreza, de moradores de rua, né? De uma certa dinâmica de problemas sociais que o país tem. Aí a economia, né? Está ali num terceiro patamar. E, em seguida, a gente tem uma novidade, que é a corrupção, né? Que subiu como preocupação dos brasileiros depois do INSS. Era um tema menor, mas que acabou ganhando relevância. Só depois disso é que a saúde e a educação acabam tendo protagonismo. Meio ambiente, mudanças climáticas, né? Nada disso. Isso não faz. Nós vamos para uma COP no Brasil em que as pessoas não estão prestando a menor atenção nisso. É muito impressionante. A gente tem feito, Vera, monitoramento de rede em torno desses temas. A gente chama de hot topics brasileiros. Meio ambiente, discussão de COP, está na beira do interesse dos brasileiros nesse momento. Diga lá, está aberto. Diga, Pablo. Ô, Felipe, eu queria que você comentasse, à luz das pesquisas de opinião pública, a reação brasileira à crise de 2022, 2023. Quando a gente teve a crise, que é meio parecida com o que viveu os Estados Unidos na passagem do Trump para o Biden, a nossa resposta foi um tanto diferente, foi uma resposta muito robusta do judiciário, que assumiu o protagonismo, que fez investigação, que está fazendo o julgamento aí dos protagonistas, né, desse movimento acusado de golpismo, mas a um custo muito alto de perda de legitimidade junto a uma parcela da população. Como é que você avalia, à luz da pesquisa, essa opção brasileira, esse caminho brasileiro para reagir à crise? Pablo, na comparação americana com a brasileira, acho que o tema central e que está refletido nas pesquisas é politização. Tá? Eu acompanho pesquisas nos Estados Unidos há muito tempo e lá o que mais me chamava a atenção é que a cada ano que os institutos perguntavam aos americanos, aos norte-americanos, se o que tinha acontecido no Capitólio era uma coisa boa, né, aceitável ou não, a cada momento em que o Biden politizava o assunto e chamava aqueles que entraram no Capitólio de trumpistas, mais aumentava o percentual de eleitores republicanos que diziam, quer saber, nem foi tão ruim assim. Ou seja, a politização criou um espaço, no caso americano, para essa transformação de comportamento. No Brasil, isso está acontecendo por meio da atuação, nas pesquisas de opinião, por meio da atuação do Supremo. A dúvida que se tinha era, quanto mais o Supremo entrar no assunto, será que vai ser pior a percepção dos brasileiros em torno disso? E aí tem duas respostas. A primeira é, no caso brasileiro, logo em seguida ao 8 de janeiro, e nos 2 anos subsequentes, a gente não viu aumentar o percentual de cidadãos brasileiros tolerando o que aconteceu no 8 de janeiro. O que, na minha visão, demonstra que o caminho adotado aqui teve um reflexo positivo, que foi o de dar um basta a um elemento que tinha que ser tratado como de exceção. Mas uma instituição brasileira paga um preço forte em relação a isso, o Supremo Tribunal Federal. Quando você faz pesquisa de opinião sobre confiança, o Exército, a Polícia Militar e as igrejas estão lá no topo da lista dos mais confiáveis, e os políticos, junto com o Supremo, estão na parte de baixo. Ou seja, a democracia e as instituições democráticas são as que estão pagando um preço de confiabilidade por conta disso. Beatriz, para depois o Bruno. Então, perguntas rápidas. Felipe, quando e como a gente sai disso? Boa. Gente do céu. Bia, não é maldade, não. Mas é assim, eu não acho que sou a melhor pessoa para te dar essa resposta. Eu tive grandes professores ao longo da minha vida, na universidade e tal, e tive o privilégio de trabalhar com grandes pesquisadores, Marcos Coimbra, João Francisco Meira, toda a interação que tive e tenho com Márcia Cavallari, com o professor Lavareda, pessoas que eu tenho o maior respeito. E eu aprendo com eles que esses temas não são da pesquisa, esses temas são dos marqueteiros, são dos políticos, né?
Então, se eu te der aqui uma resposta, vai ser uma mera opinião, e eu acho que ela vale pouco nesse caso. Mas, de certa forma, vocês discutem um pouco isso no livro, no Biografia porque se você do mesmo Abismo. diz que você está olhando para o abismo e o abismo está te olhando de volta, já tem uma ponderação subjetiva. Aquela frase é forte, né? Então. Que tem do diálogo com o Nietzsche, né? Na reflexão que a gente faz no livro, o apontamento empírico que a gente percebe é o de que a diminuição da polarização, ela só é possível se a gente voltar a conviver com os diferentes. Como é que a gente faz isso? Eu não sei. Mas é fundamental para resgatar o nível de confiança social, que é o que Bruno estava me perguntando anteriormente. E para resgatar confiança interpessoal nas instituições, a gente precisa voltar a conviver com os diferentes. É condição sine qua non que a violência diminua, porque as pessoas hoje têm medo de andar na rua, e se você tem medo de andar na rua, você não vai conviver com pessoas diferentes, você vai tentar se isolar. E 2, que o local de trabalho, as famílias, né, possam ser espaços de debate, diálogo. Agora, de novo, como é que a gente vai fazer essa mudança? Eu não sei, mas a chave está na convivência, que vai voltar a nos dar tolerância com... E, Bruno, para fechar o programa, rapidinho. A gente começou com 2026, vou terminar com 2026. Né? Você mostra que, aparentemente, o lulismo é muito maior do que o petismo, assim como o antilulismo é maior do que o bolsonarismo. O Lula não colocou nenhum virtual sucessor, mas, para o lado do Bolsonaro, a gente tem vários nomes, tanto da família quanto vários governadores que são virtuais candidatos. Quem que as pesquisas apontam na direita, que se identifica mais com esse eleitor de direita brasileiro para, eventualmente, pegar o espólio do Bolsonaro na eleição do ano que vem? Vamos dividir a direita em 2 blocos. A direita radical, que perdeu todas as eleições nas prefeituras municipais do ano passado, Curitiba, Goiás, Goiânia, Manaus, BH, João Pessoa. A direita radical perdeu em todos os lugares. Ganhou em Fortaleza, ali 50-50. Ganhou em uma cidade, a direita radical. A direita moderada, com o apoio da centro-esquerda, conseguiu derrotar a extrema-direita nas cidades, né? Então, assim, eu acho que esse exemplo de 24, Bruno, ele traz de maneira muito clara, eu acho que a chave dessa composição, né? Não existe uma direita, existe uma direita fragmentada. Os candidatos hoje, é impossível dizer quem tem mais ou menos chance entre todos os nomes colocados. Mas tem uma resposta empírica que eu acho que dá para dizer aqui, que é Eduardo Bolsonaro é hoje quem tem o menor grau de conversão de votos, a maior rejeição, e seria o nome mais difícil, do ponto de vista quantitativo, né, de virar voto. Embora nas qualitativas ele seja um nome visto como alguém muito combativo. Isso pode ser um atributo dele, né? Todos esses candidatos colocados têm vantagens e desvantagens, mas falta uma decisão que eu acho que é decisiva, eu falei isso no programa algumas vezes, como é que o Bolsonaro vai lidar com essa sucessão, se ele vai abrir mão ou vai levar isso adiante. Eu acho que esse é o ponto central da avaliação eleitoral política do Brasil nos próximos 6 meses. E as pesquisas seguindo nesse ritmo, pesquisas mensais daqui até lá, você acha que isso deixa o governo no corner? Ou é um indicativo para ele, inclusive, buscar um rumo para melhorar? Pesquisa é termômetro, né, Vera? O papel que a gente tem é o de diagnosticar, naquele momento, como é que a sociedade está reagindo ao que está vendo, né? O que mais me chamava a atenção até março é que, mesmo com alta rejeição, o Lula ainda era competitivo em relação a todos os candidatos, ou por desconhecimento de alguns, ou por rejeição de outros. Sim. Hoje, parte importante da rejeição ao governo começa a ser distribuída para nomes. Você vê o Caiado crescendo, você vê o Zema crescendo, você vê o Ratinho Júnior crescendo, você vê o Eduardo Leite pontuando, você vê a Michelle Bolsonaro como muito competitiva, o Bolsonaro empatado, né, com o Lula. O único que não se movimenta, como eu disse, é o Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio, né, quase numericamente empatado com o Lula. Então, existe uma dinâmica que dará ao governo, na minha visão, e as pesquisas acho que estão aí para serem bússolas, né, a oportunidade de analisarem os segmentos, as agendas e os temas e buscar com isso estratégias para reverter esse quadro. Obrigada, Felipe. Foi uma ótima conversa, super esclarecedora. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui.
É isso, nosso programa chegou ao fim. Vocês viram que a conversa com o Felipe Nunes é sempre tão boa que a gente nem sente o tempo passar. Graças também às intervenções precisas da Ana Virgínia Baluzier, da Bia Bula, Beatriz Bula, Bruno Caraza, Guilherme Muniz, Pablo Hortelado e Luciano Veronese, as intervenções no traço. Muito obrigada a você pela sua audiência atenta e qualificada. A polarização política cristalizada ou calcificada é um fenômeno que atinge não só o Brasil, mas vários países do mundo. É um desafio para as democracias, pois leva a política para um terreno em que a racionalidade cede lugar a uma avaliação passional das políticas públicas e dos políticos. Entender como navegar nessas águas é fundamental para todos, dos indivíduos às instituições, passando pelas famílias e os demais agrupamentos sociais, uma vez que a política está em todos os lugares, do grupo de WhatsApp à mesa do jantar. Quem acompanha o Roda Viva tem um acervo valioso de entrevistas para compreender o nosso tempo, se orientar nesse mar para lá de agitado. A gente volta na próxima segunda-feira, como sempre às 10 da noite, e eu espero você. Até lá. Inovação que conecta. Bradesco.